A pergunta que quase todo ser humano faz. Existe uma pergunta silenciosa que muitas pessoas carregam dentro do coração, mesmo que nem sempre falem sobre ela. Qual é o propósito da minha vida? Em alguns momentos, essa pergunta aparece de forma clara. Em outros momentos, ela surge apenas como uma sensação de que algo ainda precisa fazer mais sentido. A pessoa continua vivendo, trabalhando, enfrentando responsabilidades. Mas dentro do coração, existe o desejo de entender se tudo isso faz parte de algo maior. Muitas pessoas procuram essa resposta em diferentes lugares. Algumas tentam encontrar propósito no sucesso, outras nas conquistas pessoais, outras ainda nas experiências da vida. Mas mesmo quando algumas dessas coisas são alcançadas, a pergunta continua aparecendo. A Bíblia fala profundamente sobre esse tema. Ao longo das Escrituras, encontramos uma mensagem clara. A vida humana não é resultado do acaso. Deus criou cada pessoa com significado e com intenção. Isso significa que o propósito da vida não começa quando alguém decide inventá-lo. Ele começa em Deus. Quando essa verdade começa a ser compreendida, a forma de olhar para a própria existência muda completamente. E para entender isso com mais clareza, precisamos olhar para um princípio fundamental que a Bíblia revela sobre o propósito da vida. O propósito começa em Deus. A Bíblia apresenta uma verdade que muda completamente a forma como alguém entende o propósito da vida. O propósito não começa na pessoa. Ele começa em Deus. Muitas vezes, as pessoas tentam descobrir seu propósito olhando apenas para dentro de si mesmas. Pensam em talentos, sonhos, desejos ou planos pessoais. Essas coisas podem ser importantes, mas a Bíblia revela que o verdadeiro significado da vida está conectado a algo maior. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, encontramos uma declaração que revela esse princípio. Deus afirma que conhece os planos que tem para o seu povo, planos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Esse versículo mostra que Deus não apenas criou a vida humana, Ele também tem intenção e direção para cada história. Isso significa que o propósito da vida não é algo que precisa ser inventado. Ele é algo que começa a ser descoberto quando alguém se aproxima de Deus e passa a enxergar a própria vida à luz daquilo que Ele revela. Quando essa verdade é compreendida, a busca por propósito deixa de ser apenas uma tentativa humana de encontrar significado. Ela passa a se tornar uma jornada espiritual de descobrir aquilo que Deus já planejou. E isso nos leva a entender outro aspecto importante sobre o propósito da vida, segundo a Bíblia. O propósito está relacionado ao relacionamento com Deus. Uma das ideias mais importantes que a Bíblia revela sobre propósito é que ele não começa em atividades ou realizações. Ele começa em relacionamento. Muitas pessoas acreditam que descobrir o propósito significa encontrar uma missão específica, uma carreira ou uma grande realização na vida. Embora essas coisas possam fazer parte da jornada, a Bíblia mostra que o propósito mais profundo da vida humana está ligado ao relacionamento com Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, encontramos uma declaração muito clara. O texto diz que o dever de todo ser humano é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Essa afirmação revela que o propósito da vida não está apenas no que alguém faz, mas em como alguém vive diante de Deus. Quando o relacionamento com Deus ocupa o centro da vida, todas as outras áreas começam a ganhar uma nova direção. As decisões passam a ser guiadas por princípios espirituais. Os valores se tornam mais claros
e o coração começa a encontrar sentido em cada etapa da jornada. Isso significa que o propósito não é apenas um destino distante. Ele começa a ser vivido diariamente, na maneira como alguém caminha com Deus. E quando essa verdade começa a ser compreendida, surge uma pergunta importante: como Deus conduz a vida de alguém que decide caminhar com Ele? Como Deus conduz o propósito ao longo da vida? Quando a Bíblia fala sobre propósito, ela também mostra algo importante sobre a forma como Deus conduz a vida de uma pessoa. O propósito raramente se revela de uma só vez. Ele se desenvolve ao longo da caminhada. Muitas pessoas imaginam que um dia terão uma revelação completa sobre tudo o que devem fazer no futuro. Porém, a maneira como Deus normalmente trabalha na vida humana é diferente. Ele conduz passo a passo. No livro de Salmos, capítulo 37, versículo 23, encontramos uma declaração que revela esse princípio. O texto diz que o Senhor firma os passos do homem quando se agrada do seu caminho. Isso significa que Deus direciona a jornada à medida que a pessoa continua caminhando com Ele. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos claros disso. Abraão não conhecia todos os detalhes do caminho quando foi chamado por Deus. José passou por muitos processos antes de compreender o propósito que Deus tinha para sua vida. Davi também viveu diferentes fases antes de ocupar o lugar que Deus havia preparado. Essas histórias revelam que o propósito não aparece apenas como um destino final. Ele se revela no processo. Cada decisão, cada aprendizado e cada fase da vida pode fazer parte de algo maior que Deus está conduzindo. E quando alguém começa a compreender isso, uma nova perspectiva surge sobre o próprio caminho. O propósito também se revela nos processos da vida. Uma das coisas que muitas pessoas não percebem sobre o propósito é que ele não se revela apenas nos momentos de conquista. Muitas vezes, ele também se manifesta nos processos. Quando alguém pensa em propósito, imagina um destino claro, uma missão grandiosa ou um momento específico em que tudo fará sentido. Mas a Bíblia mostra que Deus frequentemente trabalha através das experiências da jornada. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, encontramos uma verdade profunda. O texto ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Essa declaração mostra que até as fases difíceis podem fazer parte do desenvolvimento do propósito. Momentos de aprendizado, desafios inesperados, mudanças de direção e períodos de espera podem parecer confusos no presente. Porém, ao longo do tempo, muitas pessoas percebem que essas experiências contribuíram para formar caráter, maturidade e direção. Deus não trabalha apenas nos resultados. Ele também trabalha nos processos. Quando alguém começa a enxergar a vida dessa forma, a jornada deixa de ser apenas uma sequência de acontecimentos aleatórios. Cada fase passa a ser vista como parte de uma história maior. E quando essa visão começa a se formar no coração, surge uma pergunta importante: como alguém pode viver o propósito de Deus no dia a dia? Como? Começar a viver o propósito no dia a dia. Quando alguém pensa em propósito de vida, muitas vezes imagina algo distante, quase como um destino que só será descoberto no futuro. Porém, a Bíblia mostra que o propósito começa a ser vivido nas decisões simples do dia a dia. O primeiro passo é buscar a Deus de forma sincera. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus ensina que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
Quando essa prioridade se estabelece no coração, muitas outras coisas começam a se alinhar. O segundo passo é desenvolver sensibilidade para a direção de Deus. Isso acontece quando alguém permanece em oração, medita na palavra e aprende a perceber como Deus conduz cada etapa da jornada. O terceiro passo é viver com fidelidade nas pequenas responsabilidades da vida. A Bíblia mostra repetidamente que Deus confia maiores responsabilidades àqueles que são fiéis nas coisas pequenas. Essas atitudes não parecem extraordinárias à primeira vista, mas é exatamente através delas que o propósito começa a se revelar. Com o tempo, a pessoa percebe que não está apenas procurando um propósito distante. Ela já está caminhando dentro dele. E quando alguém começa a enxergar a vida dessa maneira, uma reflexão profunda surge dentro do coração. Uma reflexão sobre o verdadeiro propósito da vida. Quando a Bíblia fala sobre propósito, ela não apresenta apenas uma ideia sobre futuro ou realização pessoal. Ela revela algo mais profundo sobre o significado da própria existência. O propósito da vida começa quando o coração entende que foi criado por Deus e para Deus. A partir desse entendimento, cada área da vida passa a ganhar um novo sentido. As decisões deixam de ser apenas escolhas isoladas. Elas passam a fazer parte de uma caminhada com Deus. Os desafios deixam de parecer apenas obstáculos e começam a ser vistos como oportunidades de crescimento dentro da jornada. Ao longo do tempo, muitas pessoas percebem que o propósito não estava escondido em um único momento extraordinário. Ele estava sendo construído em cada passo da caminhada com Deus. Cada aprendizado, cada experiência e cada fase da vida podem fazer parte de uma história maior que Deus está conduzindo. Talvez você também esteja em um momento em que essa pergunta sobre propósito tenha aparecido com mais força no coração. E talvez essa reflexão esteja chegando exatamente no momento certo. Se Deus criou sua vida com intenção e significado, o que pode acontecer quando você decide confiar mais profundamente que Ele também está conduzindo cada passo do seu caminho?